Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. E no nosso programa você vai conhecer uma história sobre uma criança que fazia um pouquinho de xixi na cama como aquelas que nós conhecemos ou que já vimos um dia, mas que esse simples ato infantil começou a se tornar algo muito exagerado e veio associado a outras características como, por exemplo, dormir demais. E quando esse dormir demais e esse excesso de xixi na cama vira um sinal de alerta para uma história surpreendente, mas acima de tudo de superação. Fica com a gente que você vai entender tudinho a partir de agora. Mas antes, nós estamos num momento muito importante da TV Aparecida, que é a comemoração dos seus 20 anos. Então, eu gostaria de agradecer à TV Aparecida pelos 20 anos nós estarmos aqui com os pés nesse chão, trazendo algo de muito bom, de muito melhor para você de casa, fazendo parte desse novo momento. E agradecer a você de casa também, que está sempre com a gente, consumindo o nosso conteúdo edificante, de alegria e de amor. Nós possamos estar muito tempo juntos e parabéns a você de casa e à TV Aparecida. E antes de receber a nossa convidada, eu quero saber, você está gostando do nosso programa? O que você está achando? Entre em contato com a gente, pode falar direto comigo pelo Instagram, @dr.rodrigogurgel. Coloca lá o seu comentário, pode colocar o seu nome, a sua cidade. Conta pra gente se você tem alguma história ou conhece alguém que passou por um momento difícil, mas que hoje já está bem melhor e que merece ser conhecida. Você pode falar pelo Instagram, estou pronto para te ouvir as críticas, dicas, dizer pra gente qual é a história que você quer conhecer aqui no nosso palco, mas também pode falar com a gente pelo WhatsApp, através do 12 99707 4730, eu espero o seu contato. E agora nós vamos receber a nossa convidada que tão gentilmente veio dividir essa história de superação. A Bia Cunha, ela é jornalista, assessora e está aqui com a gente. Bia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. É uma honra ter você aqui, conhecer a sua história. E vamos lá para contar para todo mundo de casa para eles se sentirem bem melhor. Sim, com certeza, vamos. O sofá é seu, fica Obrigada. à vontade. Bia, me conta uma coisa. Vamos lá. Como é que tudo começou? Me conta essa história que eu falei pro pessoal do xixi na cama. Como é que foi? Bom, tudo começou em 96. Eu tava dormindo. Toda vez que chegava da escola, eu dormia à tarde na cama da minha mãe. Cama de casar, mas gostoso de dormir, né? A gente consegue dormir à tarde em casa. Não se preocupava com nada, né? É. Aí cheguei, dormi e eu não me lembro antes disso. Mas eu lembro que eu fiz xixi na cama e minha mãe já é enfermeira, é radiologista também. E ela falou, tem alguma coisa de estranho, que a Bia tá dormindo demais, tá molenga, tá pálida, alguma coisa está acontecendo de estranho. E eu tenho mais 2 irmãos também. E aí minha mãe falou para meus irmãos, fica em casa. E era minha mãe cuidou de nós 3 sozinha. Ela fechou a porta de casa, falou, fica aí que eu vou levar sua irmã no médico. Mas ela começou a perceber isso, foi logo no primeiro dia, demorou quanto tempo essa percepção? Foi no primeiro dia, porque eu acho que eu fiz tanto xixi na cama que à tarde... Porque uma soneca da tarde não é aquela coisa absurda, né? Sim. Então, quando eu deitei na cama, eu fiz um xixizão gigante que ela achou estranho. E ela pegou no xixi assim e colocou na boca. Ela não teve nojo. Mãe normalmente não tem nojo do filho, né? Exatamente. Sabe exatamente como é o filho, se você dormiu demais ou não. Exatamente. A mãe ficou com a cara e com a coragem. Aí colocou na boca assim, achou um negócio estranho. Uma coisa de estranho. E aí, ela me pegou no colo. Eu sempre fui muito grandona. Então, pra me carregar no colo, coitada, foi uma labuta, né? Que aí, meus irmãos ficaram em casa, então ela me levou até o Hospital São Paulo. Sua idade era? Eu tinha 8 anos ainda. 8 anos. Então, eu posso dizer pra todo mundo que assim, antes de 95 pra trás eu não me recordo de quase nada. É muito louco isso, né? Nossa. De 96 em diante eu consigo lembrar de muita coisa. Te marcou demais, né? Como se desse um clique na sua memória. E ali, você já estava no mundo, mas você acordou um pouco mais pro mundo nesse momento de dificuldade. Eu acho que eu não... tudo veio... Parece que tudo veio começar a funcionar na minha vida a partir de 96. Uhum. Então você fala assim, que você lembra de alguma coisa de 95? Nada. Nada. Nem a Copa de 94, assim, pode dizer que eu não lembro. Que eu lembro. E você acha isso bom pra você, assim, em termos de lembrança? Não tô falando do fato, né, do que aconteceu, mas eu comecei a prestar um pouco mais de atenção na vida. Como é que isso foi pra você? Olha, sinceramente, eu não sei se essa questão de eu ter prestado atenção na vida só a partir de 96. Porque aí você estava um pouquinho maior, aconteceu aquilo, deu um clique e... Eu acho que eu comecei a prestar atenção mais na vida
foi depois durante a faculdade, no finalzinho da faculdade. Tá. Que foi um momento mais delicado. Mas aí, em 96, comecei a passar por esse momento, tal, lindo, maravilhoso. Fui até o hospital, o médico pediu todo o diagnóstico e falou o que era. Aí tá, aí comecei todo o tratamento. Eu posso dizer que é muito triste porque tem muita gente que não tem essa informação. As pessoas, até hoje, a gente tá falando de 2025, tá? Não tem. E esse médico, sua mãe levou, foi um médico particular, foi um médico do sistema público? Como é que funcionou isso? A sua mãe trabalhava no sistema? Como é que era a atuação dela nisso? Isso. Minha mãe, ela não trabalhava mais, mas acho que ela trabalhava. Não trabalhava mais. E aí ela falou assim, bom, vou levar o Hospital São Paulo, que muita gente deve conhecer. E aí foi no sistema você público. Falou que era o Hospital São Paulo, né? É o sistema sim, público, sim. mas assim, ainda assim, os médicos que trabalham lá são médicos particulares também, né? Sim. Então, de qualquer forma, minha mãe me levou lá e aí a médica, ela deu um respaldo gigantesco. São poucos os médicos que te olham com tanto carinho e amor. Eu sempre falo isso da minha médica. Ela te olha como um ser humano, não como uma nota de R$100. Exatamente. Então, é raro os médicos que te tratam dessa forma. E aí eu fiquei muito feliz que ela sempre falou assim, olha, falou minha mãe, Célia, se você precisar de qualquer ajuda, esse é meu telefone. Nem existia o WhatsApp naquela época. Sim. Mas falou, se precisar de qualquer ajuda, pode me ligar, pode falar comigo. Então, assim, minha mãe sempre ficou um pouco mais segura com esse respaldo que o hospital público deu pra gente. Hoje em dia é difícil, né? Não, é raro, quase nada. É raro você ser acolhido rápido, é raro você ter esse suporte, né, de dar o telefone, de você ter esse contato. E é raro você conseguir um diagnóstico tão rápido assim, porque eles ficam te enrolando tanto que eu já vi casos de gente chegar à beira da morte. É perigoso. Então, se as pessoas puderem ir atrás para tentar se tratar o quanto antes, é a melhor coisa que você tem que fazer. E a importância do conhecimento, né? Muito. A sua mãe é técnica, né? Que você falou de enfermagem, trabalhou com radiologia, né? Sim. E ainda não, e mesmo não atuando, ela conseguiu. Traz o conhecimento dela para aquele momento de algo estranho. E daí ela consegue identificar alguma coisa diferente. Não por ser mãe só. Não, mas assim, ainda assim, eu posso dizer que assim, quando é um familiar passando mal, às vezes a pessoa desliga a chavinha, né? Sim. Não consegue pensar no que você pode fazer. Sim. Então, quando é uma familiar, parece que minha mãe ligou a chave e falou, peraí, preciso fazer um alerta, tá acontecendo uma coisa com a Bia. Então, ela conseguiu correr rapidinho pra cuidar de mim. Isso que foi a melhor coisa. E você se lembra de mais algum sintoma diferente do excesso de urina e do sono? Tava descontrolado, mas só que eu sentia muita sede. A boca fica muito seca. Porque se eu ando, sei lá, 5 metros, a boca seca. E aí eu tomo muita água. E aí depois de sei lá, em 2017, 2018, que eu fui tomar conhecimento que, tomar muita água assim... Você já começou a ver coisas que são bem características do que você estava passando. Exatamente. Né? E que, de repente, já poderia ser um sinal que... Olha, eu vou te dizer sinceramente, na época quando eu descobri, minha mãe, ela tinha informação, mas ela tinha informação de antigamente. Sim. Tanto é que a tecnologia veio para ajudar a gente. Sim. Mas ela não sabia de várias coisas. Tanto é que hoje eu olho e falo, poxa, se o médico tivesse passado isso para minha mãe, talvez eu não estaria com o problema que eu tenho hoje. Mas na época você fez o exame de sangue no local? Como é que foi isso? Não, eu fiz cheguei no pronto-socorro, a médica me deu um copinho de café e falou assim, faz xixi nesse copinho. Obviamente o copinho... Muito xixi, o copinho transbordou. Transbordou naquela alegria, né? E aí o xixi, ele não sai cor de amarelo normal, sai quase transparente. Como a gente normalmente fala assim, você bebe muita água, a quantidade certa, o xixi ele não sai amarelo, ele sai igual uma água mesmo, né? Só que o meu, eu percebo que se eu bebo água normal e tá descontrolada na minha vida, assim, aí eu vou fazer xixi, eu tenho certeza que tá descontrolado. Vou fazer o exame, a vez que tá fora do normal. E você já começou, ainda hoje, né? Você já sabe essa questão da urina relacionada ao teu quadro. Hoje eu sei. Mas eu posso virou um dizer... sinalzinho de alerta para o seu controle. Olha, com certeza, há 10 anos atrás eu não saberia. Para mim era só mais um xixi que eu tô fazendo de um dia normal. Perfeito. E você de casa, tá curtindo o nosso programa? Então faz um stories aí, tá? Do ladinho da sua TV, marca a gente, manda que a gente quer conhecer o seu rosto, ver que você tá acompanhando, tá juntinho conosco. E
me segue no Instagram, manda para mim a sua história, manda para mim a sua opinião, a sua sugestão, @dr.rodrigogurgel, e lá vocês vão encontrar todas as histórias dos nossos programas, né? Nós tivemos aqui algumas mensagens, né? A Elma Gobira, boa tarde, doutor Rodrigo, que programa abençoado é esse, hein? Eu amo assistir. Obrigado, Elma. Esse foi os nossos últimos programas que falaram de Alzheimer, que teve uma repercussão muito grande, uma emoção muito grande aqui. E a Líndia Geisa, abençoada tarde. Deus é maravilhoso o tempo todo. Certeza, Líndia. Muito obrigado pela mensagem de vocês. Muito obrigado por transbordar amor e alegria e acolhimento pra gente. Estamos com você bem melhor aqui na TV Aparecida. E agora, para você de casa, um resuminho da história da Bia. Vamos ver o que aconteceu com ela até esse momento. Quando criança, em uma tarde após voltar da escola, Bia resolveu dormir. Enquanto estava dormindo, acabou fazendo bastante xixi na cama. Sua mãe percebeu que Bia estava muito sonolenta e cansada. E por ser profissional na área da saúde, começou a observar e analisar. Sendo assim, a mãe de Bia levou até um médico. E a partir de então, tiveram um diagnóstico que mudou para sempre sua vida. E para desvendar o mistério do caso da Bia, eu trago aqui hoje com a gente a doutora Sabrina Faria, endocrinologista. Sabrina, muito obrigado pela sua presença, tá vindo aqui mostrar o seu conhecimento, nos ajudar a desvendar essa história impressionante da Bia. Sabrina, fala para o pessoal de casa onde a gente se encontra. Eu atendo em Taubaté, na Clínica Ciori, e eu tô aqui pertinho também em Guará, na Central Saúde. Meu Instagram é doutorasabrina.endócrino, me segue lá. Maravilha, Sabrina. Vamos lá. Obrigada. Casa é nossa. Pode sentar aqui do ladinho da Bia. Tudo bem? Querida. Vamos lá. Esqueci minha ficha, mas tá aqui na minha mão. Então vamos lá. Falamos tanto de xixi, né? Nunca falamos tanto aqui no programa. Boca seca. Boca seca. Então, antes da gente falar um pouco mais, a Sabrina falar um pouco mais, vocês ficar mais à vontade, vamos saber qual é o diagnóstico da Bia. Diabetes tipo 1. Sim. Então, a gente escuta falar tanto do diabetes, né? Tem o tipo 1 e o tipo 2. O que a gente mais encontra é o tipo 2. Mas fala pro pessoal de casa, o que é o diabetes tipo 1, Sabrina? Isso. Então, o diabetes tipo 1, ele é uma deficiência mais abrupta da insulina. Então, o pâncreas, ele para de funcionar de uma forma mais intensa e de uma vez, né? Que nem foi abrupta mesmo no seu caso. Então, os sintomas, eles são muito intensos e aparecem mesmo de um dia para a noite. Como foi o caso da urina de uma forma intensa. De uma forma clara, né? Perfeito. E qual é a diferença do diabetes tipo 1 pro 2? Só para o pessoal de casa poder entender. Porque fala, eu sou diabético. A gente já ouviu falar, né? Eu vejo pessoas na internet, até porque o diabetes tipo 1 está em voga, né? Por causa de outros meios de comunicação falando muito. Aí fala assim, não se fala mais diabético, né? Não pode mais falar. E o pessoal fala assim, mas eu sou diabético, eu vou falar que eu sou o quê? Né? Então fala qual é a diferença e qual é o ideal, se existe realmente isso, não pode falar que é diabético. Entendi. Na verdade, assim, o diabetes tipo 2 é um diabetes que acontece uma falência do pâncreas mais gradual. Então isso acontece ao longo dos anos, com o processo hoje em dia da pandemia de obesidade, maus hábitos, sedentarismo. Então, ele é mais gradativo. O diabetes tipo 1, ele é realmente abrupto com essa falência do pâncreas de uma vez. Certo. A gente tenta não identificar mais o paciente como a doença, né? Isso. Então, ela é uma paciente que ela tem diabetes, mas ela não é diabética, né? Pra gente não ter esse rótulo mesmo e tirar os estigmas mesmo que a doença traz e que a gente acaba se limitando. Peso, né? Na verdade, a gente costuma falar que a gente tem a doença, eu não sou a doença, eu tenho a exatamente, doença. porque traz um peso, né? Exatamente, então por isso que é correto você falar assim, eu sou uma pessoa que tem o diabetes, não sou diabética. Mas automaticamente, de vez em quando você solta, sou diabética. Eu soltava isso até a gente participar de uma comissão lá em Brasília, porque a gente conversou com uns políticos para tentar melhorar o tratamento da pessoa com diabetes. E a gente acabou descobrindo que essa fala que eu sou diabética é incorreta. Perfeito. Então, se a gente pode melhorar a fala das pessoas, tem que falar sobre isso. Inclusive, falar para as pessoas claramente que o diabetes tipo 1 é diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é quando criança. Isso. O tipo 2 é quando adulto. Isso. E ainda o tipo 1 não tem cura, porque as pessoas gostam de falar que tem cura, né? E não existe a cura.
Então assim, nossa, mas é Deus, tal, tudo bem, gente, assim, todo mundo tem sua religião, mas não precisa partir a partir desse princípio. Tem que lembrar, continue tomando seu remédio. Isso, sim. Porque ainda não tem a cura, mas ainda tem um tratamento. Claro, óbvio. E qualidade de vida. Exatamente. Queria saber de você. Vamos lá, vou te dar a liberdade agora, né? Que você falou quando eu descobri o diagnóstico, quando falaram. E aí, quando vocês descobriram isso, que falaram, né, que você tinha o diabetes tipo 1, como é que foi pra você, uma criança, e como é que foi pra família? Eu sou a única criança da família a ter diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, as pessoas costumam falar assim, e eu já ouvi casos de pais se culparem por isso, por falar assim, nossa, você deu muito doce pro seu filho, nossa, ele vivia tomando refrigerante. Gente, uma coisa tem que ser muito clara, não existe isso, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, não vai falar assim, nossa, mas é genético, pegou isso aqui. Não. Pegou não sei de onde, uma pessoa já perguntou pra mim, nossa, você pegou essa doença onde? Eu respirei fundo, porque assim, a pessoa é formada em direito, veio me perguntar essa questão. É preocupante, né? E aí, eu sempre pensei assim, a gente tem que tratar isso daí. Então, pra mim foi mais tranquilo. Lá em casa a gente foi aprendendo como que tratava. Ainda hoje eu aprendo, porque tem a contagem de carboidrato. Muitos diabéticos tipo 2 não precisam tomar, fazer contagem. E nem tomar insulina, né? Tem alguns que não precisam. Sim. Mas no meu caso, sim, eu preciso tomar insulina. É um líquido tão pequenininho, parece besteira. Mas é ele que me deixa viva. Né? Sim. Se um dia eu ficar sem a minha insulina, um dia só, eu sei que vou passar mal o resto da semana. E eu sei que eu posso entrar em coma. Sim. Então, eu sempre falo muito disso. Tem que tomar insulina, tem que buscar o melhor tratamento. Então, é assim que eu vou levando. E como é que foi depois o desdobramento disso, né? A sua história, estava vendo que tiveram desdobramentos, outros problemas na sua história de vida. Sim. E como é que foi isso cronologicamente? Primeiro foi em 96, depois... Olha, foi em 96, quando eu descobri e tal. Por isso que eu falei pra você que, infelizmente, os médicos não falavam claramente. Ainda tem médico que se prende muito em falar a verdade pros familiares. E eu sempre procuro tentar falar a verdade pra quem tem família com pessoas com diabetes na família, porque de 96, aí partiu pra 2022, que eu comecei a perder a visão. Porque eu comecei a ter uns pontinhos pretos, que é a retinopatia diabética, que eles chamam. Antes disso, eu fui tirar o meu ovário direito. Não sei se está ligado ao diabetes, mas fui tirar meu ovário. Eu tive uma queda no dia seguinte do pós-operatório e esse lado todo aqui eu bati naquela cama de hospital mesmo. Sim. Eu desmaiei. Nisso que eu desmaiei, deu capsulite adesiva. A capsulite adesiva tá ligada em mulheres tem diabetes, muito mais. Eu podia ter caído e ficado só roxo. Não, o meu ombro ficou congelado. Esse capsulite adesiva é nada mais que um ombro congelado. Meu braço não levantava. Tanto é que esse braço aqui, ele levanta, mas não é aquela beleza. Esse aqui, eu tive que começar a fazer tratamento em casa, porque o SUS não fornece um tratamento tão rápido. Sim. Tudo ligado ao diabetes. O olho, depois veio o olho. Comecei a perder a visão com o olho esquerdo. Durante essa semana, eu fui para minha consulta pós-operatório e, para minha surpresa, o médico falou assim, não, você vai enxergar, vai até o infinito e além. Não, ótimo. Só que não, né? Aí fui tentar ver o infinito e além, não vi nem o infinito e nem o além. E como é que tá hoje isso? Não tá, né? Tá, mas assim, aí qual é a perspectiva dentro disso? Olha, de verdade, o médico, eu falei assim, doutor, sabe aqueles exames para fazer óculos, que você coloca as letras no fundo? Ele falou assim, esse ou esse? Aquela pergunta mais difícil, né? Esse ou esse? Eu falei, doutor, não tô enxergando nenhum dos dois. Mas qual que fica melhor? Eu falei, tá bom, esse. Mas eu sei, gente, eu não tô enxergando. Sim. Por exemplo, daqui até ver aquela televisão, se eu fechar meu olho, eu vejo só embaçado. Entendi. Eu consigo ver pessoas um pouco melhor. Entendi. Eu não sei se eu vou voltar a enxergar perfeitamente. Pra mim, esse olho eu tô enxergando como se tivesse um vidro embaçado, engordurado. Entendi. Não é certeza que eu vou voltar a enxergar perfeitamente, mas assim, eu não tô tão preocupada porque tem esse olho funcionando, graças a Deus, e tive que fazer laser, porque deu hemorragia. E deu por quê? Durante muito tempo eu fiquei com a minha glicemia desestabilizada. A gente chama hemoglobina glicada, que é o açúcar no sangue dos últimos 3 meses que a gente faz esse exame. Quando eu fui fazer esse exame, estava descontrolado. E a falta de informação, mais uma vez. Busque tratamento. E aí os médicos não ficavam falando e tal. E aí eu falava, gente, o que está acontecendo? E aí quando a gente conseguiu passar numa médica, ela falou assim, você está com hemorragia. A hemorragia não é tão clara. Eu achei que fosse clara, né? Sim. Não, você tem que colocar numa máquina. Ela falou assim, seus vasinhos dos seus olhos estouraram.
E aí, porque as veias do nosso corpo, um dos lugares mais finos do nosso corpo são os olhos. Sim. E aqui que afetou mais. Entendi. E aí tive hemorragia. Vamos segurar na hemorragia, que eu quero perguntar uma coisinha Tá. aqui pra Sabrina. Hoje, né, ela falou, poxa, me deram um potinho, né, pra eu urinar. Existe já algo para detectar rápido na criança o diabetes? Com certeza. É o que a gente chama de destro ou glicemia capilar, né? É o exame mais simples que tem, às vezes até em farmácia mesmo você consegue fazer, não precisa nem ir num pronto atendimento, né? Sim. Numa suspeita, o ideal é sempre fazer A partir de quantos anos? Na verdade, não tem uma regra, assim, a criança ela não é obrigada a ficar fazendo destro, né? A não ser que você realmente tenha uma suspeita ali de urinar demais, começar a comer o tempo todo com muita fome, não saciar, né, essa criança e ela começar a perder peso de repente, né? Certo. Muitas mães às vezes acreditam, ela tá só crescendo, tá em fase de crescimento e não vai dando muita bola pro peso, mas o peso também é uma questão importante porque perde muito peso, né? Sim, e de acordo, hoje, né, a Bia hoje, de acordo com o seu conhecimento, essa questão da visão dela, como é que é a realidade disso, né? Porque ela passou pra gente. É óbvio que tudo que a gente faz é baseado numa pesquisa, em resultados, né? Mas no caso dela, existe uma pesquisa de resultado, aí o médico afirma para ela, você vai voltar a enxergar, vai ficar muito bem. Ela fala, puxa vida, mas quando eu tô ali no exame, que até exame de vista é difícil, né? É muito eu falo assim, difícil. esse ou esse, aí você fala esse, mas não sabe se é esse o primeiro ou esse o segundo. Mas a questão né? é quando faz exame de vista também, quando tá descontrolado, né? Sim. Se tiver descontrolado, eu não sabia, muda o grau. Muda Absurdamente. demais, né? Que tem muita gente que não descobre. Sim. Tem muita gente idosa que faz exame de teste de visão também, que olha e fala, é esse, tá lindo, maravilhoso. Sim. Quando ela vê no dia seguinte que tá descontrolado, Já tá diferente. Exato. E como é que é essa perspectiva agora do enxergar dela? Depende muito de caso a caso e o quanto ela já tem, quantos anos, por exemplo, já está se passando com essa lesão no fundo do olho, né? Quando tem muitos anos de um descontrole glicêmico, pode ser uma lesão mais irreversível, né? Não estou falando que é o caso dela, não conheço os exames, né? Mas pode melhorar ou não com o tratamento, por isso que realmente tem que tratar. E o ideal é que se faça, né, exame de fundo de olho todos os anos, todos os pacientes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tem que fazer esse acompanhamento do olho. Por mais que tá enxergando bem, é um exame de rotina. Certo. Prevenção também. Prevenção, exato. Perfeito, maravilha. E você de casa, tá acompanhando a gente? Tá gostando do programa? O que você tá achando? E qualquer coisa é só olhar as nossas redes sociais. Vamos começar pela primeira rede social, que é o meu Instagram, @dr.rodrigogurgel. Comenta lá, deixa o seu nome, seu estado, sua cidade, manda sugestões, diz se você está gostando, né? Diz o que você não gosta, que a gente também pode mudar, né? Nem sempre a gente está 100% no agrado de todos. E nós vamos ouvir com muito carinho. Se você tiver alguma história para mandar para a gente, manda pelo Instagram ou então pode mandar pelo WhatsApp através do 12997074730. Se você puder colocar a hashtag, que é o Joguinho da Velha, você bem melhor, vai ser maravilhoso que a gente vai identificar rapidinho a sua história. E agora nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já, não sai daí não. Estamos de volta com você bem melhor. E olha, eu vou te contar uma verdade. 20 anos de TV Aparecida não se explicam apenas com números, programas ou transmissões. Se a gente chegou até aqui é porque existe um coração muito forte batendo juntinho com a gente. É o coração da família dos devotos. É ela que mantém essa câmera ligada, esse microfone aberto e essa mensagem chegando aí na sua casa. É graças à fidelidade dessa família que os veículos de comunicação do santuário, como a TV, a rádio Aparecida e o portal A12, conseguem continuar levando mensagem, acolhimento e fé para milhões de brasileiros em cada canto do país. Agora, pensa uma coisa. Cada testemunho que você assiste, cada celebração transmitida ao vivo, cada palavra de fé que chega até a sua casa só existe porque há devotos comprometidos que ajudam a manter toda essa estrutura viva, funcionando e crescendo sempre. Se você sente que a TV Aparecida também faz parte da sua família, eu quero te convidar hoje mesmo. Venha fazer parte dessa missão. Basta acessar a12.com/família dos devotos ou ligar no 0300 210 1210. É simples, mas transforma muita coisa. Então participe, vem com a gente. E agora nós vamos continuar aqui com a Bia Cunha, jornalista e assessora nossa convidada, e com a Sabrina Faria, endocrinologista, conversando um pouco mais sobre o diabetes tipo 1. Então, eu vou começar um pouquinho com a Sabrina
Tratamento. Como é que é o tratamento para o diabetes tipo 1? Desde criança, muda alguma coisa, é o mesmo tratamento? Como é que é isso? O tratamento é com realmente insulina. Como o pâncreas ele não produz mais, então a gente precisa realmente repor esse hormônio que é fundamental para a energia, né? Para a glicose entrar dentro da célula e não ficar com a glicose só no sangue, que é a glicemia, né? E aí é isso que traz as consequências relacionadas à doença. Certo. Mia, como é que é o seu tratamento? Eu sei que você tem um aparelhinho, como é que é isso? Conta pra gente. Eu tenho um aparelhinho, que é a bomba de infusão de insulina que fica aqui atrás. Aí, ó. Ele fica medindo a glicemia. Eu tenho uma conchinha que fica ligada aqui na perna. Certo. E então ele consegue mostrar quanto que tá de glicemia aqui, em tempo integral. Então essa bomba, ela não custa nada barato, por volta de uns 20 mil reais, por aí. E isso aqui eu consegui através do processo jurídico. Isso que eu ia perguntar, se você comprou, se você conseguiu. Não, eu consegui através de processo. Mas todo mês eu tenho que ir até a Estação da Luz, longe, retirar esse catéter, que tem um catéter ligado aqui no meu corpo, e o reservatório. Todo santo mês eu tenho que fazer isso, para conseguir fazer funcionar. Então eu acho que depois que eu comecei a usar a bomba, deu uma grande melhora no tratamento. Deixa eu só entender, ele fica aí, ele dá algum sinal quando aumenta ou diminui demais a sua glicose? Como é que ele funciona? Ele tem uma insulina aí dentro, como é que é isso? Essa bomba, ela tem esse acesso, se ela fica acima de 250, 300, depende da médica que vai fazer o tratamento. Ela colocou aqui, por exemplo, a minha médica colocou, se der acima de 300, ele apita. E aí ele começa a soltar insulina. Se der abaixo de 70, ele apita e trava. Para justamente não entrar em coma, porque a gente pode entrar em coma. Sim. Tem pessoas com diabetes que acabam não sentindo que está passando mal. Isso é a coisa mais natural do mundo. Eu ainda sinto. Por exemplo, eu acabei colocando a bomba de insulina porque eu tinha muito pesadelo. E toda vez que eu tinha pesadelo, eu sabia que eu estava passando mal. De madrugada, eu passava mal de madrugada. Então, eu acordava e aí... Eu falei, peraí. Aí eu pegava para medir glicemia, furava meu dedo e via que estava 40, 50. E não é normal. Então, a médica falou assim, você é uma candidata a usar bomba de infusão de insulina. Não é uma coisa fácil de se conseguir. Tem que ter muito argumento. Pessoas com diabetes tipo 2 eu acho que não precisa usar. E eu tô usando desde 2017. O processo é muito lento para conseguir aprender. Não é um negócio tão fácil de aprender, mas é possível. Se você tem um pouquinho de força de vontade, você consegue aprender. E eu acho que quem não tem acesso, não tem que desistir. Essa bomba aqui é um plastiquinho. Eu sei que de um dia para o outro essa bomba pode parar de funcionar. Parando de funcionar, tá uma fila de espera de 6 meses a 1 ano para conseguir outra bomba dessa. O negócio é muito demorado. Bia, o que você faz durante esse período se quebrar a bomba? Volto para a seringa. Isso aí. E aí a seringa, eu teria que tomar umas 5 ou 6 vezes por dia. Tomar a seringa, tem gente que fala assim, nossa, tá acostumada. Gente, tomar injeção não é acostumado. Imagina você se furar toda vez 5 ou 6 vezes por dia. É muito dolorido. Então, se pudessem trazer um tratamento melhor, até do exterior pra cá, porque existe tratamento melhor, seria tão legal. Porque assim, vamos dizer a verdade, cada um aqui deve conhecer uma pessoa que tem diabetes. Então, assim, poderia ter um tratamento um pouco melhor, muito melhor. Ajuda bastante, Sabrina. Substitui, então, a picadinha no dedo de uma forma muito mais eficiente. Exato. Existem algumas causas que podem alterar a glicose dela, né? Como, por exemplo, estresse, correria do dia a dia. É algo... A gente sabe que toda essa pressão externa mexe com o nosso organismo lá dentro, com baixa imunidade, enfim. Isso afeta diretamente também os níveis de glicose e diabetes? Como é que funciona? Afeta. O controle glicêmico ele pode ter várias interferências, como estresse, às vezes alguns medicamentos que toma, infecção, alimentação com certeza, né? Faz parte do tratamento de qualquer paciente, qualquer pessoa, né? Hoje em dia tem que ter uma alimentação equilibrada. E exercício físico, né? Então os sedentários, tudo mais, acaba tendo um descontrole glicêmico maior. Certo. Mas tem várias coisas que interferem, estresse com certeza é um deles. Maravilha! E você de casa, está acompanhando a gente? Então, vai lá, liga no youtube.com/TV Aparecida, porque a gente está lá também, viu? Tem uma playlist enorme no nosso YouTube com todos os programas, com todo mundo que já passou aqui, com todas as histórias de superação, de dificuldade, de polêmica, mas que
estão aqui para você acompanhar, se inspirar e ver que sempre dá certo. Deixa lá também o seu comentário, tá? Deixa o seu nome, deixa a cidade, deixa o estado. O que você está achando, dando algumas sugestões. Bem, e agora a gente tem aqui mensagens da Nilceia Carvalho. É um programa muito importante que nos orienta muito. Parabéns, doutor. O senhor é muito especial. Obrigado, Nilceia, tá? E aqui, a Valdete Rodrigues. Boa tarde. Eu estou começando a passar por esse momento de dificuldade. Tenho 68 anos, vivo perdendo as coisas, quando nós falamos do Alzheimer. Com o esquecimento, estou ficando preocupada com essa situação. Já tive casos de Alzheimer na família. E aí, quando a pessoa vê o que nós estamos falando aqui e ela assiste, ela começa a juntar algumas peças e já começa a se respaldar para que não precise passar por esse problema, para que não precise chegar tão a fundo, né, para poder buscar o tratamento. Então, a prevenção é o melhor tratamento sempre. Bom, e agora, nós temos um momentinho aqui do nosso programa. Bia, esse é um momento do nosso programa, o programa é seu, como eu falei para você ali antes de você entrar, né? E eu peço até licença, porque assim, a gente tem sempre profissionais maravilhosos, graças a Deus, todos eles passaram aqui, foram ótimos. E eu falo para eles assim, a gente vai dar um respaldo porque quem tem que brilhar é você, né? Então a gente traz para você um livro de memórias, tá? Esse livro de memórias é feito com muito carinho pela nossa produção. Ele é um livro que tem a nossa dedicatória, mas ele é um livro das suas memórias. A memória passada construiu a Bia de hoje, né? Então, esse seu livro de memórias é um livro em branco, que você vai fazer o que você quiser com ele. Você pode escrever nele os seus pensamentos, as suas reflexões. Você pode colocar nele fotos novas. Você pode colocar nele fotos antigas para você lembrar dos momentos que te trouxeram até aqui. Então, assim, eu gostaria muito que você recebesse ele com carinho e que essa seja a história que você quer contar. Que legal. Não a história que apareceu na sua vida, não, porque tem coisas que aparecem que a gente não decide. O diabetes apareceu, né? Não veio da mãe, não veio de ninguém. Mas que ele seja o seu livro, tá? Obrigada, querida. De vida, tá bom? Senta que eu quero conversar. Eu quero te falar uma coisa. Nesse momento... Vem cá. Mamãe, enquanto a mamãe vai chegando, eu vou te falando uma coisa. Assim, nesse momento a gente sempre fala do quanto você foi importante para você chegar até aqui. Sim. Né? E assim, para você, na verdade, pode sentar aqui do ladinho dela. A mãe que foi tão importante. Eu digo que quando um profissional... Pode sentar, o lugar é seu. Eu digo que quando um profissional... Ele faz as coisas com amor, ele nunca mais esquece. E não tem essa coisa... eu digo que na saúde não existe uma hierarquia, uma pirâmide, existe uma linha reta, nós trabalhamos juntos. Um precisa do outro, ninguém sabe mais ou menos, todo mundo sabe diferente e se completa. Então, quando alguém, dentro da sua profissão, ama o que faz e sabe o que está fazendo, ela salva vidas sem querer. Um bom profissional muda a vida de qualquer pessoa. E não existe estar mais ou menos. E é por isso que ela está aqui hoje. Né? Então, eu trouxe a senhora justamente aqui para que ela esteja do seu lado, para saber assim, eu sempre tenho muito para falar para as pessoas, mas se eu calasse a minha boca aqui e ficasse só te olhando, eu já diria tudo. Porque assim, a gente escuta história de sofrimento, a gente escuta história de superação, mas assim, desde o seu primeiro momento, você não demonstrou sofrimento em nenhum momento no seu tom de voz. Estava sempre lá em cima. A sua energia lá em cima, a sua vontade lá em cima, a sua luta lá em cima. Você passou por vários tsunamis, várias tempestades. E para cada uma delas teve que surgir uma Bia nova, cheia de sequela. A Bia de hoje está com a sequela da visão. Mas, apesar da sequela da visão, ela enxerga muita coisa que ninguém enxerga. E eu sei que você tem outras lutas que você está travando pelo que você mandou pra gente. E assim, o que eu quero que você saiba é que você tem uma energia, um alto astral, uma capacidade de se renovar muito grande. E dá para perceber que todas as Bias que surgiram com amor. E você só aumentou o seu amor próprio. Você foi uma criança com diabetes, uma criança... Fala, você não pode comer doce, tá? Você, depois do seu casamento, você teve um problema que você teve que fazer, né? Uma cirurgia. Sim.
você tá com um problema na visão, tá tendo outras lutas em relação à sua saúde e você tá fazendo isso com amor porque é o seu amor próprio. Cada vez que você ressurge com mais amor. Tem uma história que diz que a lagarta falou para todo mundo que um dia ela ia voar. Todo mundo riu, menos as borboletas, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que você vai voar. E hoje, terminando o programa, eu vou te desejar o que eu nunca desejei a ninguém. Eu não vou te desejar nada. Eu quero que a vida te surpreenda daqui para frente positivamente. Porque você já tomou muita pancada. Você já foi muito massacrada. Mas, assim, que as suas surpresas sejam boas a partir de agora. Amém. Sabrina, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, pela forma clara, né? Por estar aqui topando essa briga com a gente, que a gente puxa a orelha. Então, assim, eu vou falar para você o que eu falo para todos os colegas que passam aqui, que são maravilhosos. Eu não tenho dúvida que seus pacientes são muito felizes, muito acolhidos. Porque são médicos assim que fazem seres humanos assim e que trabalham com pessoas assim. Tá legal? Muito obrigado, tá? Obrigada. E você de casa, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha se sentido um pouquinho bem melhor. Parabéns à TV Aparecida. Obrigado por esse momento, pelo momento em que a gente mostra o que é o verdadeiro ser humano, o que é a presença de Deus na vida das pessoas e o que o bem, independente da religião, é capaz de fazer, onde ele é capaz de chegar. Esse bem que nos faz bem. Obrigado por me permitir estar aqui aprendendo tudo isso, não sendo instrumento, mas assim sendo um grande aprendiz. Obrigado a você de casa que nos permite esse momento. Semana que vem estamos de volta com mais uma história de superação, de vida, de lição e acima de tudo de sorriso. Lembra, você pode sentar aqui, sempre dá certo. Um grande beijo para você de casa. Tchau, tchau.